Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai falar de um assunto bem importante da história moderna que vai ter inúmeros desdobramentos durante a Idade Moderna e também na Idade Contemporânea, inclusive se fazendo presente até os dias de hoje. Que assunto é esse? Então, hoje nós vamos falar sobre Iluminismo. Então, o Iluminismo é um movimento de ideias que vai acontecer na Europa entre os séculos 17 e 18, mas o auge do movimento iluminista vai ser o século 18. Que regiões que o iluminismo vai acontecer? Principalmente na França, na Inglaterra, mas vai se espalhar pela Holanda e por outras regiões do continente europeu. Como a prof falou, é um movimento de ideias, um movimento de caráter filosófico e que vai ter aí consequências, desdobramentos na Idade Moderna e também na Idade Contemporânea. Por que o movimento iluminista recebeu esse nome? Então, esse movimento de ideias, um movimento de pensamento, vai receber esse nome porque a proposta dos filósofos iluministas era o quê? Era iluminar a mente das pessoas, abrir os olhos das pessoas para que elas percebessem o contexto, a vida que elas tinham na Europa. E dessa forma, elas percebendo a realidade que elas viviam, para que elas pudessem se libertar dos dogmas religiosos, da opressão dos reis e da superstição, que eram coisas extremamente comuns na vida das pessoas e que de certa forma aí tornavam as pessoas, os europeus, alienados a essa condição de vida que eles tinham. Então a ideia era iluminar. Não é à toa que o movimento iluminista também é chamado de ilustração, porque também os iluministas valorizavam muito a questão da educação, do desenvolvimento intelectual das pessoas. E os desdobramentos que o iluminismo vai proporcionar na Europa também caracterizam ele como o século das luzes, né? Em virtude dessa alteração e de todas as propostas que os iluministas vão ter aí em várias áreas da vida cotidiana das pessoas na Europa, né, no continente europeu. Primeiramente, os iluministas eles faziam duras críticas a alguns aspectos bem específicos da vida europeia. Primeiro, ao antigo regime. O antigo regime era todo um sistema, toda uma organização que existia na Europa durante a Idade Moderna. Só que a expressão antigo regime só vai surgir após a Revolução Francesa, que é quando então o antigo regime vai ter fim na França, e aí eles vão dizer que aquilo que tinha passado era o antigo regime, sistemas políticos e organizacionais antigos que a França tinha vivido. Então, o antigo regime ele era organizado e era baseado no quê? Em primeiro lugar, no absolutismo, né? Os reis que detinham o controle total, o controle político, o controle econômico da vida, né? Aí o absolutismo monárquico que havia na maior parte dos países europeus neste contexto de século XVII e século XVIII. No antigo regime, além do absolutismo real, nós vamos ter também uma sociedade estamental fortemente hierarquizada. O que isso significa? Que a sociedade era dividida em camadas, em grupos, em estamentos, e que essa condição, essa posição social que a pessoa tinha, era uma condição de nascimento. Então, se você nascia numa família nobre, você morria numa família nobre e os seus descendentes teriam essa mesma condição. Como é que essa sociedade estamental e hierarquizada estava dividida? Em 3 grupos, em 3 camadas, em 3 estamentos. O clero, a nobreza e o povo. O clero e a nobreza eram os privilegiados, aqueles que eram isentos de impostos, que sugavam os recursos do Estado
com títulos de nobreza, com posses, com doações que ganhava do governo, dos reis absolutistas. E o povo, o terceiro estado, né, como a gente chama também, era a maior parte da população que havia. E o terceiro estado, o povo, eram os explorados, infelizmente, né? A maior parte da população sustentava o luxo, a riqueza desses outros dois grupos que eram a minoria. Esta era uma das críticas que os filósofos iluministas faziam ao antigo regime. E a segunda grande crítica que os filósofos iluministas faziam era quanto ao fanatismo religioso, ao poder que a Igreja Católica tinha e à alienação que ela provocava nas pessoas, dizendo que somente o que ela falava, somente os conhecimentos que ela transmitia eram os corretos, eram aqueles que deveriam ser seguidos. Por isso que o movimento iluminista tem esse nome, porque tinha a ideia de libertar as pessoas dessas crenças de caráter religioso que eram disseminadas e consolidadas na Europa durante o século XVIII. Em contrapartida, né, essas eram as críticas. Os iluministas valorizavam muito a ideia do progresso, né, de que as nações, de que as pessoas deveriam progredir ou por meio do trabalho, por meio do desenvolvimento intelectual. Eles também valorizavam pra caramba o desenvolvimento da ciência, da experimentação, da observação, da experiência como um todo. Então, o movimento iluminista valoriza a ciência, valoriza a ideia de progresso e, consequentemente, valoriza a questão da educação, das pessoas se instruírem, das pessoas receberem conhecimento, construírem conhecimento para que elas pudessem perceber a realidade alienada que elas viviam. A palavra central da proposta iluminista é a razão. Então, os iluministas, os filósofos, eles defendiam que a razão, que o uso da razão era o único meio para que o ser humano, para que as pessoas conseguissem alcançar o conhecimento verdadeiro e que elas pudessem perceber e compreender a realidade em que elas viviam, que não era uma realidade boa. Os iluministas também defendiam que as pessoas tinham que ter liberdade religiosa para que elas pudessem escolher qual igreja, qual religião expressar as suas crenças sem estarem limitadas àquilo que a Igreja Católica impunha para elas. E de forma geral, eles também defendiam as liberdades individuais das pessoas, que cada um nascia livre, que ele tinha direito à vida, que ele tinha direito à propriedade privada, então que as pessoas de forma geral elas nasciam com essas condições. Dentro dessa ideia, dessas críticas e dessa valorização por parte dos pensadores iluministas, o auge, não é bem o auge, mas o momento em que o iluminismo vai se concretizar, saindo do campo das ideias para a ação revolucionária, vai ser principalmente na Inglaterra, com as revoluções inglesas do século XVII, e na França, no século XVIII, a partir de 1789, quando nós vamos ter a eclosão da Revolução Francesa. Então, neste momento, o iluminismo ganha um caráter de ação, um caráter revolucionário. As ideias saem do papel e passam a ser postas em práticas por movimentos revolucionários que vão se espalhar principalmente pela França e pela Inglaterra no século XVII e século XVIII. Bem, pessoal, então como a Prof falou, o iluminismo é um movimento filosófico, um movimento de ideias. Então, se é um movimento filosófico, tem filósofos, né, que propuseram várias teorias, várias ideias para que a sociedade fosse melhorando, fosse evoluindo, fosse progredindo, baseado na ciência e no uso da razão. Você sempre tem que pensar que eles defendiam em síntese e principalmente o uso da razão para que as pessoas conseguissem
conquistar conhecimento para que as pessoas conseguissem se desenvolver e perceber a realidade em que elas viviam. Então, um dos filósofos do iluminismo que a gente vai falar agora é o John Locke. O John Locke, ele era um inglês e ele é considerado como o pai do liberalismo político. Por quê? Porque o John Locke, ele vai falar, dentro das suas teorias, ele vai propor algumas coisas referentes à questão da política. Então, ele defendia que a liberdade, a felicidade e a propriedade são direitos que já nascem com o ser humano, são direitos naturais do ser humano e são inalienáveis, significa que eles são próprios dos seres humanos, do ser humano ao nascer e não podem ser tirados do ser humano. E aí o John Locke diz que os governantes, eles existem para garantir que esses direitos sejam atendidos, sejam garantidos para cada indivíduo. E quando um governante, quando um governador não consegue garantir esses direitos de liberdade, de felicidade e de propriedade às pessoas, o povo tem o direito e o dever de destituir esse governante, de tirá-lo do poder para que outro assuma e pudesse, então, garantir esses direitos para as pessoas. Então, por isso que ele também é considerado, ele é considerado o pai do liberalismo político, porque fala também de que o Estado não deveria intervir, ou deveria intervir o mínimo possível nas questões econômicas. E o governo deveria, então, dar garantias para que esses direitos chegassem, fossem alcançados pelas pessoas. Outro filósofo muito importante que nós temos dentro da filosofia iluminista é o Montesquieu. O Montesquieu, ele vai ser também um filósofo de caráter político e ele vai dizer, então, que as liberdades individuais, aquilo que é próprio de cada indivíduo, deveriam ser garantidas por um conjunto de leis que fossem aplicadas socialmente e politicamente. E o Montesquieu propôs a divisão política dos poderes. O que é isso? Ele propôs que o poder fosse dividido em 3 esferas. No executivo, uma esfera, no legislativo, outra esfera e no judiciário, outra. Então, vejam, a nossa organização política aqui do Brasil é baseada nessa ideia da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então, vejam a importância que os filósofos lá do século XVIII tiveram. As suas teorias foram tão importantes que ainda hoje, no século XXI, são aplicadas. Por que o Montesquieu sugeriu e propôs a divisão do poder em 3? Porque, tendo 3 poderes, evitaria que ocorresse o abuso de autoridade ou que uma pessoa tomasse o poder para si, como era com os reis absolutistas, e que eles decidissem tudo o que eles queriam, do jeito que eles queriam, a hora que eles queriam. Então, a proposta da divisão dos poderes é para tentar manter um equilíbrio entre essas esferas do poder e evitar, então, que uma pessoa tomasse o poder para si e abusasse desse poder, abusasse da sua autoridade. Outro filósofo do iluminismo, bem conhecido também, é o Voltaire. O Voltaire, ele criticava também as autoridades tradicionais, os reis absolutistas, esse poder absoluto que havia em muitos países da Europa. Criticava também a igreja e a alienação que ela causava às pessoas, a questão da submissão às determinações da igreja. E o Voltaire defendia que as pessoas, elas tinham direito à liberdade política e elas também tinham direito à liberdade de expressão. E aí ele usa uma frase, né, bem importante, e eu gosto muito dela, para exemplificar bem essa ideia da teoria da liberdade de expressão que ele defendia. Então ele dizia assim: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.
Então percebam que a questão não é as ideias serem parecidas, as ideias se encontrarem, entrarem em consenso, mas sim que a pessoa possa expressar a sua ideia, que a pessoa tenha o direito de mostrar o que ela pensa. Então, esse foi as ideias do Voltaire. Outro filósofo bem importante desse período também é o Rousseau. O Rousseau, ele defendia que os governos eles deveriam se subordinar à vontade do povo. Por que deveriam se subordinar à vontade do povo? Porque o poder só existia porque o povo queria. Então, o poder ele era pertencente ao povo. Ele também acreditava que todo ser humano nasce bom e que a sociedade que desvirtua, que corrompe esse ser humano durante o seu desenvolvimento até se tornar adulto. Ele defendia ainda que o único caminho para que as pessoas conseguissem se libertar da superstição, da ignorância, dos dogmas, da opressão política, era por meio de uma educação que começasse desde criança para que quando esse ser humano chegasse na vida adulta, ele se tornasse um adulto bom. Outro filósofo bem importante do iluminismo é o Adam Smith. O Adam Smith ele é também chamado de pai do liberalismo econômico, porque as suas propostas estão mais ligadas às questões econômicas do que às questões políticas. Ele defendia basicamente que deveria haver pouca ou não intervenção do Estado nas questões econômicas, que as pessoas tivessem liberdade para atuar em qualquer área que elas quisessem no que se refere à questão da economia. Defendia ainda a livre iniciativa individual, que a pessoa então tivesse a sua iniciativa de produzir algo, de trabalhar em alguma coisa que gerasse riqueza da nação. Essa defesa da liberdade individual então passava pela defesa também da fonte de riqueza de uma nação, que o Adam Smith ele dizia que era o trabalho. A fonte de riqueza de uma nação era o trabalho, era a capacidade de produzir e comercializar produtos, mercadorias agrícolas e produtos manufaturados. Essa ideia do Adam Smith, ela vai contra ao mercantilismo, que era o programa, que era o sistema econômico que havia nos estados absolutistas. Por que ela vai contra o mercantilismo? Porque o mercantilismo defendia que uma nação só era rica se ela tivesse ouro e prata acumulados. Se ela não tivesse ouro e prata, ela não era rica. Então, tudo que um país poderia vir a produzir não era considerado riqueza se ele não tivesse ouro e prata. A ideia do metalismo, né? Que vocês já provavelmente estudaram. Então, a burguesia super apoia as ideias do Adam Smith porque era exatamente isso que eles queriam. Poder praticar a atividade econômica que eles queriam, a hora que eles queriam, sem a intervenção estatal. Durante o iluminismo, também vai acontecer, além de todas essas propostas desses filósofos que a prof citou aí, vai ser criado neste momento um documento, vou usar essa expressão, muito importante para a história, que é a enciclopédia. A primeira enciclopédia da história. Então, ela foi organizada nesse contexto do iluminismo, por quê? Porque ela queria, os filósofos do iluminismo, eles queriam organizar um conjunto de livros que mostrasse todos os conceitos, todos os conhecimentos que a humanidade já havia produzido até o século XVIII. Imaginem quanta coisa tem numa enciclopédia. Então, esse conjunto de livros, de volumes de livros que traria tudo de conhecimentos em várias áreas que a humanidade já teria produzido. Também, na enciclopédia, eles queriam expor os avanços técnicos e científicos que a humanidade tinha conseguido concretizar até então. E também, a enciclopédia, ela reagia a certas imposições da Igreja Católica. Por quê? Porque conceituava coisas que a Igreja atribuía ao sagrado.
e que a ciência havia conseguido uma explicação diferente. Por isso, gente, que a igreja vai ser contra a criação da enciclopédia e a disseminação desses conhecimentos, porque a enciclopédia havia tirado da igreja esse poder, esse controle, essa hegemonia sobre o conhecimento que era disseminado, porque durante toda a Idade Média, até então, até o século 17 e 18, só era divulgados os conhecimentos que a igreja queria, ela era detentora do poder do conhecimento nesse período. Então, a igreja vai ser contra isso, contra a enciclopédia, porque ela se sentiu prejudicada, se sentiu ofendida em virtude desses conhecimentos de caráter científico que valorizavam a razão que os iluministas estavam divulgando e que não tinha a influência, a parceria, a interferência da igreja nesses conhecimentos, nessa produção, nesse material. Então é isso, pessoal, a respeito do iluminismo, esse movimento de ideias tão importante que acontece na Idade Moderna e marca profundamente as concepções de política, de economia, de sociedade, de pensamento, que influencia na ocorrência de outros eventos históricos que nós vamos estudar, e também que marca a nossa sociedade contemporânea com a sua forma, com as suas propostas, suas teorias que são aplicadas até hoje. Um beijo a todos!